E aí, gente, a doença mental, ela pode ser conceituada com a incapacidade do indivíduo para um autoconhecimento realista e tolerante. Então, a pessoa, às vezes, ela perde a noção da realidade, né? Ela perde o senso do que é normal ou não. Mas falar sobre doença mental abrange muito mais que isso. Porque, como eu falei, tem as neuroses e psicoses, né? Nós vamos falar mais pela frente, que são doenças mais graves, doenças mais leves, né? Um estresse psicológico, ele é tido como doença mental, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela perde o senso do interesse pelo semelhante, ela perde o senso de seguir sua própria consciência, ela não consegue satisfazer suas necessidades sem prejudicar os demais e ela não tolera as tensões e frustrações. Por exemplo, uma pessoa bipolar, às vezes ela não tem controle sobre o seu eu. Então, às vezes as coisas que ela faz, que ela vive no seu dia a dia, prejudica muito o convívio familiar, porque ela passa às vezes a ser uma pessoa difícil, agressiva ou nervosa, violenta. Então, em momentos ela está tranquila, em outros casos ela está mais difícil de lidar. Então, a doença mental ela vai muito por essas questões da incapacidade de lidar bem com o dia a dia, com o cotidiano e com as pessoas que estão presentes nas nossas vidas. Essa doença mental ela é definida por alguns fatores causais. Por exemplo, tem a questão biológica, né, onde os transtornos têm origem em alterações anatômicas e fisiológicas. Por exemplo, uma pessoa que não teve o desenvolvimento, falta um pedaço do cérebro na formação, no desenvolvimento, né, na hora da barriga. Então, isso entra como hipótese biológica. A cognitiva, onde os transtornos mentais surgem a partir do aprendizado do modelo de comportamento inadequado ou inadaptado por parte do indivíduo, assim como conflitos intrapsíquicos e déficit no desenvolvimento cognitivo. Então, às vezes, durante a infância, essa criança ela não tem o desenvolvimento do aprendizado normal, ela tem um comportamento deturpado. Às vezes essa criança ela fica, por exemplo, infantilizada, né? Ela não consegue ter o desenvolvimento como o das outras pessoas. Então ela tem um déficit e nisso daí tem esse conflito intrapsíquico, né, no desenvolvimento cognitivo. Tem a questão ambiental, onde os transtornos surgem a partir dos estímulos externos das mais diversas origens. Por exemplo, uma criança que é abusada na infância sexualmente, às vezes a forma que você descobre é justamente porque ela começa a reproduzir ações e atitudes que não condizem com a faixa etária dela. Você vê uma criança falando de sexo, reproduzindo posições sexuais, pegando seus bonequinhos, seus sim, e fazendo posições sexuais com eles, tendo palavras e atitudes que não estão de acordo com a idade dela, pode colocar a pulga atrás da orelha. Essa criança provavelmente está sendo abusada, alguém está fazendo alguma coisa com ela, porque ela não descobriu aquilo sozinha. Ou ela está vendo em algum lugar, teve acesso na internet, algum coleguinha fez. Então, você observar o que não condiz com a idade da criança, o ambiente, algo ali no ambiente, foi que desenvolveu aquilo. Então, a gente, né, eu já presenciei numa pericultura minha, uma menininha falando assim, deixa eu ver, não sei o que, ela enfiou no meu. Pode falar, não. E aí eu observei, ela ficou falando algumas coisas assim. Era uma menina de uns 4, 5 anos. E eu falei assim,
quem foi que fez isso? Quem disse, foi fulano, não sei o quê. E aí eu falei, chamei a avó dela, tem crianças maiores lá, tem algum adulto, observa, tá errado a forma que ela tá falando. Não foi uma forma normal de uma criança que escutou alguém falando e reproduziu. Ela falou de algo que alguém fez com ela. Então, assim, você observar o comportamento te diz muito sobre aquela pessoa. A saúde mental, ela representa o conceito de saúde por base de aspectos físicos, sociais, psicológicos e culturais. Então, ela é identificada por atitudes positivas em relação a si mesmo, assim como o crescimento cognitivo normal, adaptação a situações, autorrealização, autonomia, autodeterminação e a percepção correta e ideal do ambiente externo e competência social. Olha para você ver como que é difícil a gente ter uma saúde mental. Se você for pontuar as coisas que você vive no seu dia a dia, dificilmente todas essas coisas vão estar todas bem pontuadas na sua vida, né? Autorrealização, autonomia, autodeterminação, percepção do ideal de ambiente externo. Às vezes a gente vive relacionamentos interpessoais difíceis com namorados, maridos, colegas de serviço, e são coisas que normalmente fazem a gente ficar cansado, estressado no dia a dia. Muitas vezes você não consegue lidar com aquele tipo de situação e a saúde mental ela fica abalada. A sua capacidade de um desenvolvimento, atitudes positivas em relação a si mesmo, isso daí fica conturbado, né? Então, saúde mental ela é muito além do que você chegar sorrindo e tratando as outras pessoas bem, e principalmente a aparência externa. Isso não diz nada. Não é à toa que muitos por aí que se suicidaram, eu lembro que eu já vi assim, mostrou os artistas que já suicidaram, fotos deles no dia anterior, 2 dias antes com a família, rindo, brincando em vídeos, e por dentro, né, pessoas que já estavam mortas, perdidas, e que viam como única opção de vida retirar a própria vida. Então, o externo para a saúde mental não significa nada. E aí, gente, a gente vai entrar um pouco na evolução histórica da assistência à saúde mental e da psiquiatria. Vamos falar um pouquinho da história da psiquiatria, da saúde mental. E essa história, ela faz justamente a gente entender a saúde mental de hoje em dia. Como que o preconceito, ele ainda é muito grande, é muito enraizado, muito, muito na sociedade. Em poucos lugares, por exemplo, eu trabalho no PSF, chega-se pessoas com transtornos mentais mais avançados. Normalmente a gente renova a receita, fulano tá bem, tá normal com esses remédios, tá conseguindo lidar e tal. Não, tá tudo bem. A mãe, a irmã, o pai chega, renova a receita, vai embora. A gente nem vê esse paciente psiquiátrico, né? Algumas vezes sim, outras não. E tudo isso é explicado pela evolução histórica da saúde mental da psiquiatria. Bem antes do século XIX, os portadores de doenças mentais, eles eram ainda livres. Eram considerados pessoas castigadas por Deus, espíritos endemoniados, né? Mas eles ainda tinham uma liberdade de vivência na sociedade. Só que aí, na metade do século XIX, esses portadores de transtornos mentais, eles viraram sinônimo de internação em hospitais psiquiátricos especializados. Então, houve a criação desses hospitais psiquiátricos. A grande verdade é que a psiquiatria se tornou uma máquina de dinheiro, né? Fácil, onde nada mais era importante do que o dinheiro que entrava, do que o cuidado oferecido para esses pacientes.
Normalmente eram pacientes abandonados, como bichos enjaulados, mal cuidados, maltratados, abusados, violentados. E essas famílias apenas arcavam financeiramente. Para algumas famílias tinham como sendo a grande solução de tudo, né? E outras achavam que esses pacientes iriam ser bem cuidados. E em 1852, com a criação do Hospício Pedro II, é o marco institucional do nascimento da psiquiatria e da enfermagem psiquiátrica no Brasil. Então, esse doente mental, que antes podia experimentar dessa relativa liberdade, ele passa a ter uma liberdade privada. Ele, de repente, é encarcerado junto com outros grupos de indivíduos e eles passaram a ser vistos como ameaças a essa mesma ordem. Então, os psiquiatras, os pacientes psiquiátricos, eles passam a ser ameaças para a sociedade. Ambientes onde tinham pacientes psiquiátricos eram vistos como ambientes indignos, ambientes sujos, ambientes insalubres. Essas pessoas eram tidas como a escória da sociedade. Então, foi nesse momento da criação do Hospício Pedro II, em 1852, que esses doentes mentais passaram a ser encarcerados e presos mesmo nesses hospitais, como pessoas loucas e pessoas que não poderiam estar em vivência com a sociedade. Nessa época, a enfermagem ela era exercida pelos irmãos de caridade, atendentes, e na maioria das vezes elas lidavam com esses pacientes através da repressão, das punições. Essas pessoas elas eram punidas severamente, elas eram dopadas, elas recebiam choques, então elas eram tratadas da pior forma possível. Muitas passavam a ser como animais de laboratório e eram tratados como pessoas, como bichos, né, enjaulados, e faziam-se experimentos nessas pessoas, e esses choques elétricos, né, acabavam, assavam o cérebro dessas pessoas. Então, o que mais tinham eram denúncias de maus tratos, superlotação, falta de assistência médica e a baixa qualificação desses atendentes, desses cuidadores e a truculência com que eles lidavam com esses pacientes. Cabe ressaltar ainda que a oferta desse atendimento hospitalar aconteceu inicialmente, principalmente, em centros de maior desenvolvimento econômico no país, deixando vastas regiões carentes de qualquer recurso de assistência em saúde mental. Então, não foram todos os locais que receberam hospitais, não. Os locais sem recurso não recebiam nada, nenhum cuidado para esses pacientes. Essas fotos eu coloquei só para vocês verem a crueldade, era um abandono mesmo. E olha que essas fotos elas ainda estão leves diante de outras que eu vi. Mas eram pessoas, essa mulher embaixo, ela vai ser tratada com choques elétricos, né? Outras com roupas, eram abandonadas em quartos escuros por dias a fio. Morriam muitas pessoas dentro desses hospitais, muitas. Imagina como que não era o abuso físico, sexual dessas pessoas, né? Elas eram tidas como lixo, como bichos selvagens, na pior comparação social. Foi a partir dos anos 70, da década de 70, que se tem experiências de transformação nessa assistência. Então, começa-se a ter uma reforma intramuro das instituições psiquiátricas. É nesse momento, e a gente fala assim,
Na década de 70 mudou. Muita luta, muitas pessoas, através de muita luta, de muito sangue derramado, é que conseguiu se iniciar essa mudança dentro dessa comunidade psiquiátrica para um hospital, para um modelo de hospital especializado. Locais que começaram a ser criados para o atendimento psiquiátrico como questão de tratamento e não somente de abandono. Só que nesse período as ações de enfermagem, normalmente elas até então vinham sendo centradas em estratégia de segregação e confinamento, elas ainda são incompatíveis com essa mudança. Os atendimentos de enfermagem ainda eram de castigo, de violência com esses pacientes. E é só na reorganização desse modelo de assistência que passa a ocupar também da atenção dos sadios, né? De pessoas, elas estavam em bom estado físico, né? Então esse cuidado ele passa a ser mais amplo, porque agora, além da doença mental, eles passam a tratar a saúde mental. Imagina que essas pessoas que eram tidas em hospitais psiquiátricos, elas tinham doenças psicológicas, psiquiátricas, mas tinham seu corpo em completo saúde, né? Física somente. Só que lá dentro, com todos os tratamentos, elas adoeciam, elas morriam. E nesse contexto de mudança de modelo do hospital especializado, passa a ter esse paciente como um objeto amplo, holístico, onde ao invés da doença mental passa-se a tratar a saúde mental. E é muito importante ressaltar que a enfermagem brasileira ela foi muito influenciada pela psiquiatria preventiva e comunitária, porque tem diversos textos e artigos, né, que foram escritos por alguns enfermeiros, e é a partir daí que se começa a ter esse cuidado mais preventivo, esse cuidado oferecido em comunidade. Hoje a gente trata nossos pacientes psiquiátricos como pessoas, a gente ainda luta para isso, porque a gente vê muitos pacientes psiquiátricos ainda jogados em ruas, ainda abandonados pela família, as famílias não sabem lidar com esses pacientes, alguns pacientes mais agressivos, alguns que perdem a noção da normalidade, né, do dia a dia, do cotidiano, e ainda tem-se, eu vou falar para vocês mais para frente, mas ainda tem a questão da internação hospitalar em crises. Então ainda existem pacientes que estão trancafiados por aí. Hora ou outra aparece no jornal algum caso, né? E foi a partir da proclamação da Constituição em 1988 que criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? O maravilhoso SUS, o nosso SUS, né? E a partir daí também que se implantam novas políticas de saúde, dentre elas a saúde mental. Foi realmente o grande marco, guardem isso, o grande marco para a sociedade brasileira foi a criação do SUS em 1988 e da saúde mental, porque aí passou-se a cuidar também de pessoas com alguns, né, com qualquer tipo de problema mental. Essa reforma ela aconteceu inicialmente no mundo ocidental e através das recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde foi que na década de 90 e 2000 se definiu uma nova política de saúde mental, redirecionando os recursos da assistência psiquiátrica para o modelo substitutivo de base comunitária. Então, essas pessoas que antigamente eram apenas internadas em hospitais psiquiátricos, elas receberam, a partir daí, pessoas começaram a receber recursos para cuidados psiquiátricos. Então, veio substituindo essa visão manicomial, né? Vieram caindo os manicômios
e eu vou falar para vocês sobre todas as atividades, os locais que vieram substituindo esse modelo manicomial. Foi aí que se incentivou a criação de serviços de saúde mental, né, com atenção comunitária, pública, e também a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização dos hospitais especializados. Então, antigamente, onde os profissionais eram pessoas que maltratavam, excluíam, violentavam, essas pessoas que vieram trabalhar nesse novo modelo, elas tinham que ter um estudo, elas tinham que ter conhecimento sobre saúde mental, pessoas especializadas na área, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, e vieram para tratar esses pacientes de forma a oferecer aquilo que eu falei no início: a prevenção, o tratamento, o diagnóstico, a reabilitação, né? Então, foi aí que se introduziu a reforma psiquiátrica. Foi um grande passo na saúde mental. E o que foi a reforma psiquiátrica? Essa reforma psiquiátrica, ela foi a mudança no atendimento público em saúde mental, que garantiu o acesso dessa população nos serviços de assistência, né, de direitos e liberdades, que oferecesse um cuidado especial direcionado para esse paciente como um indivíduo único. Foi a partir, né, da lei 10.216 de 2001, e essa conquista ela não veio do dia para a noite. Ela foi uma luta social que durou 12 anos. Então nós vivemos aí, passamos dia 18 de maio, o dia da luta antimanicomial, foi esse mês. Ainda muitos lugares saem, passeata agora com a pandemia não deu, mas na internet eu acompanhei alguns tipos de ações voltadas para isso, que é justamente você comemorar essa mudança nesse processo e ainda lutar, porque a gente ainda luta para que modelos de manicômios que ainda existem por aí caiam, né? Existem ainda milhares de clínicas para usuários de drogas, por exemplo, que ainda usam de abuso de poder físico com eles, né? Não fazem tratamento psicológico, psiquiátrico, terapias, nada. Eles utilizam de violência, né? De pressão psicológica. Então, a reforma psiquiátrica ela vem mudar isso, ela vem transformar. Significa a mudança do modelo de tratamento, onde no lugar do isolamento, traz esse paciente para o convívio familiar, para o convívio da comunidade, para uma reinserção social, né? Você trazer esse paciente para uma vida normal, diária, em comunidade, com seus direitos e com sua liberdade. E essa doença, gente, ela, como eu falei lá atrás, ela vem impossibilitando algumas atividades, inclusive trabalhar. Então essas pessoas, elas são afetadas e elas têm também suas famílias afetadas, e esse novo modelo, ela vem tentar ajudar o indivíduo a resolver seus problemas de saúde, reabilitar suas funções normais do organismo, e para isso foram criadas instituições de várias especialidades e com um único objetivo, que foi a preservação da saúde do ser humano. Imagina que essas pessoas são pessoas com seus familiares, ela tem gastos, né? Ela precisa comer, então essa pessoa ela tem que ter um auxílio total na questão financeira, na questão da reinserção. Alguns são abandonados, então essas pessoas têm que ser trazidas ao convívio da gente. Eu não sei se vocês lembram, hoje a gente consegue observar em várias escolas crianças e adolescentes com transtornos mentais que foram reinseridos
Então, às vezes, em uma sala tem duas pessoas com alguma paralisia, algum síndrome de Down, algum transtorno, que eles tiraram do convívio antes desse mesmo grupo, e eles tiraram para que houvesse uma reinserção nos grupos sociais, ainda bastante criticado. Muitas pessoas falam, mas essas crianças atrapalham a evolução das outras crianças. Mas que tem uns que bagunçam demais, que são violentos e gritam, não deixam a professora dar aula. Realmente a gente ainda tem que evoluir muito nessa questão. A questão dos professores de apoio, a questão da aceitação aos diferentes comportamentos e da reinserção dessas pessoas no ambiente que ela vive, em questão de, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade no desenvolvimento, no andar, ter ali locais acessíveis para ela, melhorar o acesso dela no ambiente, no grupo também. Então essas instituições, elas vieram para trazer isso. E aí essas instituições passaram a ser feitas em CAPs, né, Centros de Atenção Psicossocial, residências terapêuticas, ambulatórios, hospitais gerais, centro de convivência. As internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou CAPs 24 horas. Os hospitais psiquiátricos de grande porte, hoje eles são obrigados a ter vagas para pacientes mentais. E essas instituições, elas vêm prestar apoio e assistência à família e ao portador de transtorno mental, se formando uma rede entre elas. É preciso essa rede social para que esse paciente possa receber toda a atenção necessária que ele precisa. Então, vieram, como eu falei, os hospitais psiquiátricos, ambulatórios, postos de saúde, hospitais gerais, residências terapêuticas, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas para vocês entenderem o funcionamento desses locais, qual é a função deles, como que eles tratam esses pacientes. Ainda existe o hospital psiquiátrico, né? Eles não caíram por terra. Porém, ele ainda existe para alguns casos de internações psiquiátricas. Porém, não são internações de abandono, são internações passageiras, onde esse paciente vai ficar até a recuperação daquela crise, daquele momento crítico que ele está sofrendo. Então, são locais para reabilitar para a sociedade, a comunidade a qual pertence, pessoas com distúrbios emocionais e mentais, curar ou melhorar os sintomas das pessoas com distúrbios mentais ou emocionais, né? Pessoas em crises violentas, crises agudas, preservar a saúde das pessoas com distúrbios mentais ou emocionais. Então, por exemplo, eu já tive uma paciente que se cortava inteira, toda, cortava o pulso, cortava o pescoço com a gilete, e a gente precisou internar ela num hospital psiquiátrico de BH, que é a nossa referência, por um determinado tempo, pouquíssimo tempo, para preservar a saúde dela, evitar com que ela piorasse a condição de saúde dela. Também prestar assistência integral ao paciente, fazer com que ele receba todo o tratamento necessário, todo o tratamento medicamentoso, psicológico, psiquiátrico, e desenvolver atividade de pesquisa e ensino também, que através desses pacientes, consegue-se observar o desenvolvimento desses pacientes, né? A título de conhecimento e pesquisa também, não é que eles viram ratos de laboratório, não. Mas observa-se a forma de comportamento, né? Observa-se a forma como eles lidam no dia a dia. Esse hospital psiquiátrico não é qualquer um que pode fundar e ele é de qualquer jeito, não. Ele tem exigências, né?
Então, eles têm que possuir estrutura física adequada ao atendimento de qualquer cliente, de todos os níveis sociais e econômicos. Esse hospital, ele tem que fazer o tratamento do paciente em forma de internações em locais específicos e determinados de acordo com a gravidade da doença. Então, não vai colocar uma pessoa mais depressiva leve com um paciente violento, né, agressivo. Os serviços oferecidos nesse tipo de hospital não é diferente dos outros. Ele tem que dispor de serviço de laboratório, lavanderias e rouparias, almoxarifado, nutrição e dietética, assistência clínica e serviços médicos e de enfermagem, serviço social, psicologia, terapeuta ocupacional, odontologia. Tem que se garantir para ele o cuidado geral, holístico desse paciente. Ele não pode sair de lá pior do que ele entrou. Ele tem que sair de lá melhor, né, do que aquela crise ou que levou ele até aquele ambiente. Então, ele vai continuar recebendo todos os tipos de cuidado. Nesses hospitais psiquiátricos surgiu uma nova modalidade de atendimento, né, que é o hospital dia. Em alguns locais maiores, capitais, a gente consegue encontrar o hospital dia. O hospital dia também, às vezes ele age dentro de CAPs, né? Eu vou falar para vocês. Mas nesses hospitais, os pacientes, eles passam algumas horas durante o dia. Eles não são afastados do convívio social, de trabalho, né? Só que isso faz prevenir a reclusão, a marginalização desse paciente e, ao mesmo tempo, proporciona a reabilitação, a reinserção social desse paciente. Então, ele não vai ser internado, ele vai passar algumas horas do dia, receber todo tipo de terapêutica, terapias individuais, né? Vão ter intervenções familiares, trabalhos em grupos, um cuidado de equipe multiprofissional, do médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, da psiquiatria, neurologia e saúde mental. Então, são ambientes que esse paciente recebe todo o tratamento. Toda a equipe terapêutica participa nas diferentes atividades assistenciais, fazendo com que haja tomada de decisões de forma conjunta. Existem vários profissionais, existe a troca de informação e planeja-se, né, um conjunto de atividades essenciais para que esse paciente possa receber o tratamento mais adequado possível. Então, cada pessoa da equipe ela vai desenvolver um papel dentro daquela equipe multidisciplinar que vai oferecer todo o tratamento que o paciente necessita. Algumas dessas atividades, né, terapêuticas, elas são reuniões matinais, acontece normalmente na primeira hora da manhã, tem o acolhimento da equipe, né, terapêutico com os pacientes, permite que aquela equipe multidisciplinar trace novas estratégias caso haja necessidade. Eu hoje fiz uma terapia em grupo de música, só que aqueles pacientes eles não interagiram da forma como eu esperava. Então, vamos ver novas estratégias para lidar com eles. Tem sessões de expressão corporal, musicoterapia, dramatização. Gente, é muito legal. Eu fiz estágio uma vez, e durante a faculdade eu fiz estágio, né? E a gente consegue ver como que é interessante lidar com esses pacientes, como eles recebem um tratamento maravilhoso nesses locais. São profissionais excepcionais que se doam por completo e oferecem o que há de melhor para esses pacientes. Então, além de assembleia de grupos terapêuticos, participa todo o grupo, né, terapêutico, equipe, paciente, psicoterapia de grupo, participam pacientes, né, psicólogo, outros membros de equipe.
Tem também dinâmicas de grupo ou grupo de discussão, atividades de animação sociocultural, oficinas de expressão plástica, psicoterapia individual, né, com psicólogo e paciente, intervenções familiares. Às vezes o psicólogo precisa interferir na convivência familiar, ou o psiquiatra, né, faz ali um elo entre o paciente e a família. Tratamento psicofarmacológico sempre, né? A gente tem que estar acompanhado. O psiquiatra, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, paciente faz todo esse trabalho em conjunto, né? Onde o psiquiatra prescreve e o enfermeiro, o técnico, medica e acompanha esse paciente. E as atividades do técnico de enfermagem, elas vão ser definidas com a dos demais membros da equipe multiprofissional. Então, dentro das atividades, das reuniões, é que se levanta a necessidade do que será feito por esse técnico. Porém, o registro desse profissional em prontuário é necessário, é indispensável. Você vai anotar o que você observou, o que você fez, tudo do paciente, porque os outros profissionais precisam também ter acesso àquela anotação sua, né? E é muito importante, desde os aspectos físicos, a conduta, até a participação de atividades. Isso é essencial para saber se o paciente está melhorando, está sendo beneficiado com aquele tratamento. Então, o técnico ele vai participar de acordo com o que a equipe determinar. Eu me recordo que uma vez no CAPS mesmo, a gente fazendo uma terapia em grupo, aí tinha a psicoterapeuta e ela passou uma dinâmica, né? Onde ela colocou várias palavras e eu achei muito interessante, me marcou muito. Eu até me emocionei muito na hora e quem estava lá também se emocionou. Porque ela colocou palavras e aí a pessoa tirava uma palavra e tinha que cantar uma música sobre aquilo. E eu me recordo de uma senhorinha e a minha emoção, a minha tristeza foi justamente pela música que ela escolheu, né? Ela pegou a palavra saudade, né? Aí ela cantou assim: felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que acredito. Aí ela cantou essa música e o que me emocionou no momento, ela era uma senhora de uns quase 70 anos e era uma paciente depressiva. E eu pensei assim, gente, tem tanta música com a palavra saudade, músicas boas, músicas alegres, mas ela escolheu uma tão triste. A felicidade foi-se embora e a saudade no peito. Ela representou o que ela estava sentindo no momento, que era aquela tristeza da depressão. Para ela, as coisas tinham acabado a graça. E aquilo isso já tem o quê? Tem uns 8 anos. E me marcou ainda tão forte, porque eu me lembro dela, do rosto dela, e me lembro da voz dela cantando. Então nossa, mas que dinâmicazinha. Através disso, a psicoterapeuta pôde entender o que se passava dentro dela e trabalhar aquela depressão. Ela podia ter escolhido uma música feliz, mas ela escolheu uma música triste. Então isso mostrou o que se passava dentro dela. Aí vem os ambulatórios. Os ambulatórios têm como objetivo atender a um grande número de pessoas, com a vantagem de não afastar elas do lar nem do trabalho. Então essas pessoas elas utilizam esse serviço porque elas comparecem periodicamente para consultas médicas, atendimento psicológico, de enfermagem, ajuda dos familiares e recebem esse tratamento. E é nesse ambulatório que os pacientes dão continuidade aos tratamentos após a alta
se elas estiverem em hospitais psiquiátricos, em outro tipo de internação ou crise, elas são nos ambulatórios que elas recebem esse tratamento, né, sistematizado e fazem a prevenção à internação também. O posto de saúde, ele segue a mesma linha do ambulatório, só que ele atende uma clientela mais resumida e tem como finalidade prevenir a doença, prestando assistência à comunidade próxima à sua localização. Então, esses terapeutas responsáveis pelo tratamento são os mesmos do hospital psiquiátrico, com exceção dos profissionais que atuam na assistência indireta. Então, esses profissionais eles vão continuar oferecendo apoio e tratamento, né, a esses pacientes também na prevenção a novas internações. Os postos de saúde adquiriram um valor muito maior através da introdução dos PSFs, né, Programa de Saúde da Família, que hoje a gente sabe que se transformou em Estratégia de Saúde da Família. Por que, Ana, que mudou? Programa, gente, era considerado algo muito limitado. O programa tem início e fim. Estratégia não, estratégia já é algo a longo prazo. Você acompanha essa pessoa do nascer ao morrer. Então passou a ser uma estratégia de cuidado a essa família, a esse paciente. A gente do PSF tenta detectar, né, precocemente essas manifestações de transtornos mentais na comunidade. Às vezes você está vendo que um idoso ele perdeu a capacidade de deslocamento por conta da idade e de repente ele começou a ficar triste, solitário, infeliz, e aí de repente a tristeza passou a ser uma tristeza maior, que vai levando a uma depressão. Então você consegue precocemente agir dentro daquela doença que está se instalando, né? Aí o agente de saúde passa para o enfermeiro conversa com o médico, tem fulano, tá assim, bora fazer uma visita domiciliar? Vamos. Aí é feita a visita, lá o médico consulta, se for preciso já passa o tratamento, evitando até que esse paciente precise chegar num psiquiatra, né? Então, o clínico geral ele é habilitado completamente para fazer essa consulta inicial ou um tratamento inicial e se caso piorar, aí o clínico geral manda para uma especialidade. E dessa forma, o número de internações em hospitais psiquiátricos diminuíram muito e os casos mais graves, eles começaram a ser mandados para internação em hospitais psiquiátricos, resultando em um tratamento mais efetivo. Aquelas pessoas com tratamentos mais leves deixaram de aglomerar esses locais, esses hospitais psiquiátricos, sem necessidade necessariamente, dando lugar somente a pessoas que realmente necessitavam. Aí vem os hospitais gerais, que são os hospitais que a gente tem conhecimento, né, os hospitais municipais e tal, onde esses hospitais eles também têm que se preocupar com pacientes de saúde mental. Tem que ter leitos disponíveis a fim de acabar com o preconceito, para que a sociedade passe a respeitar e considerá-lo como ser humano, como pessoa também que tem direito a esse acesso, né? Porque além de um paciente psiquiátrico, ele é um ser humano, né? Mais do que um paciente psiquiátrico, ele é um ser humano, ele precisa receber esse cuidado. E as residências terapêuticas, mas eu nunca vi uma residência terapêutica. Realmente, no nosso município, que são municípios menores, a gente não tem essa opção, né, essas opções, às vezes, para
o paciente psiquiátrico. A gente costuma ver em cidades maiores, em capitais, né? Essa residência terapêutica, gente, ela é uma moradia para esses pacientes. Então, são casas localizadas no espaço urbano, onde elas foram criadas para responder à necessidade de moradia dessas pessoas. Pessoas com transtornos mentais mais graves, institucionalizados ou não. Pessoas em muitos casos abandonadas, não tem casa, não tem família, a família abandonou. Pega-se ali um grupo de pessoas, de pacientes mentais, né? Normalmente pode variar de 1 a um grupo de 8 pessoas. São colocadas dentro de uma casa e recebem suporte profissional, né? De acordo com as demandas e a necessidade de cada um. Então, a maior função dessas residências é a reabilitação psicossocial, a inserção do usuário nas redes de serviço, a organização das relações sociais da comunidade. Então, essas casas terapêuticas procuram inserir, reabilitar, incluir esse morador em um ambiente com outras pessoas para que ele tenha uma inclusão progressiva, né, social. Essas fotos aí conseguem mostrar um pouquinho do que são, né, essas casas. Essas residências, elas não são precisamente um serviço de saúde. São espaços de habitação, devem possibilitar a essa pessoa o retorno à vida social, ou o início, né? Algumas delas nunca tiveram acesso ao meio social, sempre viveram trancafiadas ou longe do convívio social, e ela começa a usufruir por direito esse espaço. Não é um local de tratamento, clínica, contenção e enclausuramento. É mesmo uma inclusão desse paciente ao meio social. É um espaço de reconstrução de laços sociais e afetivos, cujas vidas encontram-se confinadas ao universo hospitalar. Às vezes, pela vida inteira, esteve confinada ao universo hospitalar. Então, essas pessoas começam a ter gradativamente um retorno social, uma vida, acesso a lazer, acesso à cultura, coisa que na maioria das vezes eles não têm.